Oi, gente. Aqui é a Roberta Cirne. Bom dia, boa tarde, boa noite. E seguimos lendo mais um capítulo do livro Sombras do Recife, a presença dela. Esse capítulo que eu vou ler, eu vou dividir em três partes, porque como ele tem algumas complexidades de história da cidade de Caruru, ou Caruaru, como é chamado hoje em dia, eu vou parar e vou explicar um pouco do capítulo para vocês e a gente continua a fazer a leitura no próximo episódio. Então, a gente vai ler o capítulo, na realidade é o capítulo 2 da parte 2, né? A gente está se passando em 1844. Esse capítulo 2 ele parte já a partir de 1852. Então, vamos começar. As Sombras do Recife, parte 2, capítulo 2, Cristiano, Caruru, 1852, 1856. Caruru, que era como era conhecido Caruaru. À medida em que o tempo passava, Aurora Alencar temia pela vida do filho, mas sabia em breve deveria levá-lo para o mundo. Talvez se ele pudesse estudar na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, bem longe do Recife e da presença maligna do pai, a vida se tornasse mais suave. Aurora estava cansada de se esconder, cansada de fugir. Para o jovem, o pai estava morto, mas esta não era a verdade. Uma mentira contada por toda a vida, aos poucos se torna fácil, se incorporava à realidade. Hefesto estava vivo em Recife, bem provável ainda levando a vida criminosa e degradada de sempre. Uma vez ele disse a Aurora que apenas ela poderia redimi-lo de seus pecados, mas ela sabia ser mentira. Hefesto adorava cada segundo de sua existência depravada. Ela seria tragada para aquele mundo distorcido e perderia a humanidade. E talvez o preço final seria o sangue do próprio filho. Como evitaria Hefesto saber a existência do rapaz? Aquilo a consumia de preocupações. Cristiano tinha então 15 anos, era o ano de 1852, e Caruru também crescia lenta e de forma progressiva. Já era uma vila e o pároco, padre Antônio Jorge Guerra. O rapaz acabara de completar os estudos ginasiais e científicos. Fora isto, lia quaisquer livros que lhes caíssem em mãos. Pelo hábito da leitura, ele completou as lacunas de sua educação precária. Aos 9 anos, começou a explorar a biblioteca da igreja e desde então não mais parou de ler. Ele se apaixonou pelos poetas românticos de um jeito irremediável. Escrevia poesias sobre paixões ainda desconhecidas e no seu íntimo aguardava pelas dores avassaladoras do coração e dos amores impossíveis que em breve viriam. Mantinha os seus sonhos bem descritos em cadernos de letra caprichada. O fazia desde os 13 anos. Poesias, pensamentos, hipóteses de sofrimento. Para Cristiano, escrever era algo irresistível. Seus diários guardavam ilusões, romances e desejos para o futuro. Às vezes, inspirado pelos seus escritores românticos, ele pensava na morte como uma libertadora das dores nunca antes sentidas. Suas poesias falavam de uma desdita nunca antes vislumbrada. Bem cedo despertaram o interesse nas mulheres e nas meninas da região. O seu ar sonhador e um pouco alheio a tudo inspirava às jovens o desejo de cuidar dele, de abraçá-lo e tê-lo sempre ao lado. Naquele tempo, homens precisavam ser de certa forma. E mesmo seu jovem amigo, José Rodrigues, bisneto do fundador da fazenda Caruru, o incitava a mostrar mais interesse nas moças gravitando ao redor dos dois. Ultimamente você tem feito as minhas garotas suspirarem, não é, amigo? José troçava do rapaz sério e concentrado, sempre com o rosto dentro de um livro. Cristiano riu, levantando a cabeça. Minhas garotas. Não é pretensioso demais de sua parte, José? O olhou atravessado, um brilho divertido nos olhos. Está a formar um harém aqui em Caruru? José se espreguiçou rindo. Não posso perder minha fila de admiradoras para um frangote como tu, espicaçou, que ainda nem perdeu o cabaço. Para com isso, Cristiano fechou o livro envergonhado. Isso não é assunto agradável para mim. O jovem fazendeiro era o inverso perfeito de Cristiano. Moreno de tez queimada, 17 anos, 2 anos mais velho, tipo sertanejo de olhos castanhos maliciosos e cabelo da mesma cor, liso. José era o mais rico da vila e fazia todas as garotas o imaginarem como um futuro seguro, além de sua boa aparência. Era também o mais sedutor, sempre se gabando de ter desvirginado um sem número de mocinhas. O adolescente mais novo, por sua vez,
Não gostava de se aproveitar de jovens ingênuos da vila, guardando certa distância respeitosa. 15 anos ainda virgem. Era uma idade avançada para isto, no padrão do interior patriarcal pernambucano do século XIX. Estavam andando pela rua principal. José, pensando ainda na conversa, Cristiano absorto com o livro como sempre. O caderno de anotações estava no bolso da calça. De repente, José parou, inspirado por uma ideia genial. O rapaz observou de soslaio. Nada de bom vinha quando o amigo mais velho fazia aquela expressão. Pera, resolverei o teu problema, mas é já. O bonito garoto moreno, com um sorriso devastador, deixou Cristiano no meio da rua, estupefato. Mas como estava acostumado com esses arroubos do colega, Cristiano não prestou muita atenção. Deu de ombros e tomou o rumo da igreja, onde havia sombra frondosa de árvores. Lugar perfeito para ler e escrever e meditar ao ar livre. Na realidade, José Rodrigues tomara o rumo para a Rua do Pecado, a rua mais mal falada da cidade, onde apenas gentinha morava, alguns negros forros, índios, brancos sem dinheiro ou nome de família. Ao final da estradinha ficava a Casa Vermelha. O nome não fazia apenas referência à fachada da casa de madeira pintada de um tom de maravilha espalhafatoso, mas também era relacionado ao métier lá acontecido, a mais velha profissão do mundo. Não era uma casa luxuosa, nem as moças tão encantadoras, mas eram mulheres experientes e em idades diversas, conhecedoras de seu lugar e que não se metiam em encrencas. Quando José Rodrigues lá chegou impetuoso, todas já o mediram de cima a baixo. José era atraente, também rico e generoso, mas o moço não estava ali apenas para proveito próprio. José subiu as escadas e entrou com toda a familiaridade de quem era cliente quanto mais. Sua primeira vez fora com 13 anos e o próprio pai o levara lá, pagando a prostituta mais cara da casa. Bem, Cristiano não tinha pai, então ele, como amigo, sentiu o dever de fazer o favor ao rapaz. Saudou as barregãs conhecidas em uma profundidade bíblica e então se dirigiu a uma em particular, a mais bonita dali, Rubi. Não era o nome verdadeiro da moça, e Deus sabe qual seria àquela altura do campeonato. O nome se dava pela aparência, jovem, com cerca de 20 anos, cabelos negros e lábios cheios, corpo lindo e sempre usando vestidos vermelhos, provocantes. Com certeza tinha sangue misturado, indígena e branco, tornando-a mais interessante ainda. Rubi ficou lisonjeada pela atenção de José Rodrigues, e mais ainda pela quantidade de dinheiro oferecida por ele a ela. Apenas para tirar o cabaço de um garoto? Fácil. Fechado o negócio, José saiu à procura do amigo. Sem desconfiar, o menino estava sentado à escadaria da igreja, à sombra de uma mangueira, escrevendo. Para onde foi? Cristiano levantou a cabeça das páginas do caderno. Você simplesmente desapareceu, José. Isso não se faz. Encontrou alguma dama para ofertar suas atenções? José, sorrindo, limitou-se a dar a mão para ajudar o amigo a levantar. Não encontrei uma dama apenas para mim, como verás logo. Vem comigo. Seguiram andando, tomando o rumo da rua principal e depois dobrando à esquerda. Cristiano conhecia de fama a Casa Vermelha da Rua do Pecado e logo entendeu aonde iam. Não posso pagar por isso, José. Esqueça. José passou a mão pelos cabelos bem cuidados. Aceite como um presente de aniversário adiantado, certo? Entraram na casa e logo José o apresentou a Rubi. A jovem parecia impressionada pela aparência radiante do garoto. Entabularam uma conversa superficial enquanto José ia à procura de sua favorita. Rubi levou Cristiano para o quarto. Era um quarto simples, com uma cômoda, bacia, jarra de água e espelho na parede. Ao centro, uma grande cama de madeira com um colchão de palha e lençóis de aparência limpa. Cristiano olhou a tudo, tentando imprimir na memória aquele momento. A moça tomou a sua atitude contemplativa com timidez e foi logo orientando. Fique à vontade, pode tirar a roupa e pendurar ali. Apontou para um cabide. O jovem estava envergonhado, nunca ficara sem roupas na frente de ninguém. Mas iria até o fim. Tomou coragem e começou a se despir. Uma coisa curiosa a respeito do rapaz. Sua capacidade em aprender. Sempre procurara compreender o melhor possível tudo em aprendizado. Constatou que sexo não era muito diferente nesse sentido. A princípio tímido, depois com mais paixão, ia fazendo tudo o que a Rubi falava, e com a surpresa da moça ao perceber como ele absorvia bem. Muito bem, na verdade.
Ele a fez gritar, muitas vezes. A prostituta jamais experimentara tanto prazer na vida, acostumada sempre a se manter ausente nas transações com homens brutos calejados do sertão. Mas aquele rapaz era diferente, era algo notável, mesmo inexperiente como ele era. Como? Ela o olhou exausta da cama, confusa e descabelada, algum tempo depois. O rapaz deu de ombros. Cristiano de fato era dedicado, e sem dúvidas aquilo, sexo, era conhecimento a ser arquivado e estudado. Estava colocando de volta as roupas um ar sonhador no rosto, quando o Rubio puxou contra si. Escuta, sussurrou ela. Ele se virou. Ela ainda estava nua. José pagou por esta primeira vez, mas ela o enlaçou sem pudor. Pode vir sempre que quiser, de graça, e me procure. O rapaz sentiu a jovem estremecer em seus braços, reconhecendo os sinais do desejo, e então a levou de volta à cama desarrumada. Uma segunda vez. Ao saírem da Casa Vermelha, muito mais tarde, meio embriagados e cansados, Cristiano contou ao amigo estupefato. O quê? José estava chocado. Mas nunca conheci uma puta, com perdão da mal palavra, que não adorasse dinheiro. De graça. Como conseguiste tal façanha? O rapaz não respondeu, pois já havia tirado o caderno do bolso e estava tentando registrar as impressões da experiência. José Rodrigues não o deixava em paz. Fala, por Deus, não é possível. Foi algo que você fez com ela, foi? Mas você nunca antes deitou com uma mulher? Como? Balançou o amigo mais novo pelo ombro. Cáspita, responde-me, Cristiano. Ele estava concentrado, escrevendo no caderno. Levantou a cabeça e encarou um José Rodrigues, confuso e curioso. Aprendo rápido, respondeu com simplicidade. Então criei um monstro? José sorriu, achando graça no rubor do amigo. Fim da parte 1 do capítulo 2. Eu resolvi encerrar aqui, gente, porque já esse capítulo é muito grande e não dá para ler todo. Então eu encerrei nesse trecho e a partir de agora em diante a gente segue. Esse capítulo é muito importante para entender a história como um todo, né? E quem é Festo e quem é Cristiano de verdade. Era costume nos interiores ter uma casa dessas de prostituição, né? Que ela era toda pintada de vermelho, geralmente. E essa casa, ela iniciava sexualmente os meninos, né? Até pouco tempo no Recife também a gente teve esse tipo de costume. Existe uma rua aqui que ela não existe mais, que existia e não existe mais essa rua, que era a Rua dos Sete Pecados, onde dizem que havia 7 casas de prostitutas, né? Então, é a Rua dos Sete Pecados Mortais. Essa rua ficava ali próxima da igreja da igreja da Madre de Deus, no Recife Antigo. E é bem interessante a gente pensar que existia uma rua com 7 prostitutas, 7 casas de 7 damas prostitutas que, né, serviam a toda a cidade do Recife. E eu vou falar um pouco mais à frente dessa rua quando eu tiver outros capítulos mais à frente, né? Mas aí essa parte da nossa conversa vai ser para orientar mais a respeito de usos e costumes mesmo da época, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo IGTV, pelas conversas privadas do Instagram, né? Porque esse vídeo vai para o IGTV, ou pelos comentários do YouTube, que esse vídeo também vai para o YouTube. Eu estou fazendo a integração com todas as redes. Quem tiver mais curiosidade sobre as assombrações de Recife e fatos históricos, tem outros vídeos também, uma outra série que eu trabalho as assombrações de Recife e Pernambuco. Aí vocês podem fazer um paralelo dos dois vídeos, porque vocês vão aprender um pouco mais sobre a assombração, sobre as lendas e casos pitorescos de Recife e que complementam o livro, né? Porque o meu trabalho com Sombras do Recife é esse universo em expansão. Bem, gente, o vídeo fica por aqui. Um beijo e até a próxima. E podem falar comigo assim à vontade. Eu estou super aberta para conversar com todos vocês. Um beijo, fiquem bem, se protejam. Tchau!